Eu vou fazer esse vídeo aqui hoje com o cunho de escatologia, tá? Alguns seguidores aí têm me pedido para eu dar uma palhinha aí sobre escatologia. Então a gente aqui vai fazer esse vídeo hoje sobre Mateus capítulo 24, a partir ali do verso 20 em diante, aonde fala dos escolhidos. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos ou dos eleitos, aqueles dias foram abreviados. O dispensacionalismo e o preterismo pegam esse termo escolhido ou eleitos para aplicar a seguinte visão, que ali está falando apenas dos judeus, que esses escolhidos não são a igreja, lá de Mateus capítulo 24, 29, 30 e 31, aonde ali acontece o arrebatamento da igreja. Então, o dispensacionalismo, juntamente com o preterismo, advoga que Mateus 24, 31 não está falando do arrebatamento, e sim do ajuntamento dos judeus, que será ali feito na grande tribulação, onde todos os judeus de todas as partes do mundo irão se reunir em Israel durante o período da grande tribulação. Mas será que a cosmovisão da Bíblia, das Escrituras, apoiam essa ideia de que os eleitos, os ecléctos, né? A palavra eleito ali no grego é ecléctos. Será que esses ecléctos, eles são somente os judeus ou é a igreja? Se nós afirmarmos que é somente os judeus, teremos aí vários problemas teológicos, tá? Então é dentro dessa linha aí que eu vou abordar aqui no vídeo. Se você quer saber, fica comigo nesse vídeo que nós vamos aqui navegar nas Escrituras Sagradas. O texto que eu citei está aqui em Mateus capítulo 24, a partir do verso 21, que está escrito assim: Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos ou dos eleitos, serão abreviados aqueles dias. Então, como nós afirmamos aqui no vídeo, o dispensacionalismo e o preterismo usam esse texto para afirmar que ali está falando exclusivamente de judeus, que esses eleitos são os judeus. Mas como eu disse no começo do vídeo, a cosmovisão da Bíblia, ela não vai apoiar essa ideia. Os eleitos ali, na verdade, é a igreja, não só os judeus, é a igreja. Nós temos que partir do primeiro ponto, que os judeus ali, eles representam a igreja. Esses judeus, os discípulos ali, que são judeus, melhor dizendo, eles representam a igreja e não o judaísmo. Esse é o primeiro ponto. Agora vamos ver se realmente a Bíblia apoia essa ideia. Eu vou ler aqui com você a carta de Tito, capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Ou seja, veja aqui que a palavra eleito aqui é eclectos. Paulo está falando aqui da igreja, dos eleitos, dos escolhidos do Senhor. Agora vamos para outro texto. Colossenses capítulo 3, verso 12. Olha só o que diz. Revesti-vos, pois, como eleitos, eclectos. Aqui mais uma vez o termo eclecto, eleito, se referindo à igreja, os salvos em Cristo Jesus. Agora vamos ler segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 10, que vai dizer assim: Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. A palavra aqui escolhido é eclectos, tá? Para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Está falando aqui da igreja. Eu anotei aqui diversos outros textos que eu poderia falar aqui, mas o vídeo vai ficar muito longo. Então, a gente vê que a cosmovisão das Escrituras Sagradas apontam que os eleitos, eclectos, são o povo de Deus, a igreja, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Se nós usarmos esse argumento do preterismo e do dispensacionalismo de que ali Mateus capítulo 24 Jesus está se dirigindo aos seus discípulos judeus e aos judeus, portanto aquilo ali é para os judeus, teremos um grande problema teológico. Qual grande problema teológico é esse? A grande comissão, que também foi direcionada aos discípulos. Então a grande comissão é somente para os judeus.
pois Jesus disse para os discípulos judeus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Sermão da Montanha também foi dirigido somente aos judeus. Agora, para finalizar o vídeo, vamos ler aqui Gálatas capítulo 3, a partir do verso 24. Olha só o que diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fossemos justificados. Mas, depois que a fé veio, ou seja, já não estamos debaixo da lei, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Paulo está se dirigindo justamente a judeus cristãos que estavam querendo trazer o judaísmo novamente para dentro da igreja. E olha só o que Paulo vai dizer: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, ou seja, a igreja de Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Ou seja, todos aqueles que se convertem a Cristo são ecléctos, são escolhidos. Nisto não há judeu, nem grego, nem americano, enfim, todos aqueles que se convertem a Cristo são igrejas. Então esse argumento, ele não prevalece. E para você, o que você acha? Esses ecléctos são apenas judeus ou toda a igreja de um modo geral? O que você acha? Coloque aqui nos comentários, compartilha. Não se esquece de colocar esses vídeos no favorito, porque senão você pode não mais achar esse vídeo. E se você não me segue, passa a me seguir para mais vídeos como estes. E eu te espero no próximo vídeo. Shalom, shalom.